Vamos recapitular aquilo que vimos neste final de semana até aqui? Porque, como eu disse na sexta-feira, é uma continuidade. É praticamente uma mensagem só. Então, na sexta-feira à noite, nós falamos sobre o que os irmãos se lembram? Que amor é esse? Nós falamos a respeito do Getsêmani, do amor demonstrado por Cristo, não apenas na cruz do Calvário, mas no caminho até a cruz do Calvário. Nós vimos um pouquinho da grandiosidade desse amor que Deus tem por cada um de nós. Vimos aquilo que o céu arriscou pela nossa salvação. Vimos aquilo que o céu doou pela nossa salvação. E hoje pela manhã, nós falamos a respeito da resposta. Diante de tamanho sacrifício que foi feito por nós e de tão grande salvação, Cristo espera de nós a nossa adoração. E hoje pela manhã nós vimos o que é adoração, que é submissão ao Senhor, que é fazer a vontade de Deus, gostando ou não, compreendendo ou não, não importa o que foi dito, importa quem disse. E se foi Deus que disse, eu faço, ainda que não goste. Isso é adoração. E nós vimos que Deus pode fazer de nós adoradores verdadeiros. Nessa noite nós vamos tratar de um assunto muito importante, um assunto muito sério. Porque dentro desse contexto, eu pergunto, em relação à nossa adoração, Deus deseja uma adoração parcial ou Ele nos deseja por completo? Ou eu posso dividir um pouco? Existe algum risco incluído em querer dividir o nosso coração entre Deus e o mundo? Será que isso é perigoso? Será que eu posso estar neste caminho? E essa é a meditação que eu convido todos a fazerem todos os dias. Pensar em mim. Será que eu estou com o meu coração dividido? E nós vamos ver isso essa noite. Eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, versos 4 e 5. Antes de lermos o texto sagrado, nós vamos curvar a nossa fronte mais uma vez, nós vamos falar com Deus e pedir de forma mais intensa a presença do Espírito Santo. Vamos orar, curva a sua fronte. Querido bom Pai que está no céu, te agradecemos pelo sábado que tivemos na Tua presença. Obrigado, Senhor, por essas 24 horas. E agradecemos porque no começo desta semana já estamos aqui na Tua casa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor abriu as portas da Tua casa para nos receber. Não merecemos isso, mas podemos contar com a graça de Jesus Cristo. Nesse momento que vamos estudar mais uma vez a Tua palavra, que a pessoa do Espírito Santo nos auxilie, para que possamos entender, praticar e compartilhar com aqueles que ainda não conhecem a Ti. Abra o nosso entendimento, acalme o nosso espírito, que possamos ouvir unicamente a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Evangelho de João, capítulo 15, os versos 4 e 5. É importante considerarmos um ponto antes de lermos o verso 4. Cristo certa vez disse assim: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E muitas pessoas têm vindo a Cristo. Mas Cristo faz então um segundo convite que está no verso 4 do Evangelho de João, capítulo 15. Qual é a primeira palavra que aparece aí na sua Bíblia? Permanecei. Então veja que o convite de Cristo não é apenas vinde, também é permaneça. Vinde, mas fique, permaneça em mim. Diz assim o texto completo: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Interessante, eu quero recordar algo do que nós falamos nesta manhã. É muito comum ouvirmos dizer que a essência do relacionamento com Deus, a essência da vida cristã, é a nossa relação com Deus, a nossa comunhão com Deus, por meio do estudo diário da Bíblia e por gastar tempo diariamente em oração. Mas eu pergunto uma coisa, e nós vimos isso hoje pela manhã, vamos só recapitular. Oração e estudo da Bíblia são suficientes ou é preciso algo mais? Veja como isso é importante nós pensarmos. Quem era o anjo mais próximo de Deus no céu? Quem? Lúcifer. Se salvou?
Não. Então veja que relacionamento com Deus não é tudo, porque Lúcifer tinha um relacionamento com Deus muito maior do que todos os outros anjos e se perdeu. Eu pergunto então, o que além do estudo da palavra, além da oração, o que além desse relacionamento com Deus é preciso? Olhando o mundo ao redor, nós podemos observar relacionamentos sem compromisso? Sim ou não? Podemos ver em muitos lugares. Então veja que um mero relacionamento com Deus não é suficiente. É preciso ter um compromisso. Como dissemos hoje pela manhã. É preciso haver submissão. E isso faltou a Lúcifer, justamente a submissão. Me responda uma coisa. Eu posso ser um grande estudioso das Escrituras e mesmo assim estar perdido? Sim ou não? Sim. Satanás é um grande estudioso da Bíblia. Segundo ponto, eu posso ter uma vida de oração e mesmo assim estar perdido? Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de um homem de oração completamente perdido. Vamos ver aqui. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Eu pergunto, um homem de oração, sim ou não? Um homem de oração. Perdido? Completamente perdido. Então lembre-se que estudo da Bíblia e oração são essenciais para o cristão. Mas se estes dois elementos não estiverem acompanhados de submissão a Deus, de nada adianta. E isso faltou a Lúcifer, justamente a submissão. E hoje nós vamos meditar na história de vida de uma pessoa muito conhecida. Uma pessoa que, na verdade, amava Cristo. Uma pessoa que teve um relacionamento muito próximo com Cristo, mas que, infelizmente, se perdeu. O que faltou para esta pessoa? Submissão. Nós vamos entender um pouquinho a respeito da vida desta pessoa. Alguém sabe qual é o nome dela? Judas. Vamos meditar um pouco na vida na história de vida deste personagem. Judas, ele não atentou para um ensinamento básico de Cristo que dizia assim: ninguém pode servir a dois senhores. E Judas então tinha o seu coração dividido entre Cristo e as coisas do mundo. Judas se tornou um personagem tão odiado em todo o mundo, tão odiado. Veja que interessante, eu não sei aqui em Portugal, mas lá no Brasil, eu conheço pessoas com o nome de Pedro, eu conheço pessoas com o nome de Tiago, de João, eu conheço Paulos. Quantas pessoas com o nome de Judas você conhece? Eu nunca em toda a minha vida conheci uma pessoa com o nome de Judas. Veja tamanha aversão que as pessoas têm a este personagem. No Brasil existe uma tradição que chama-se a Malhação de Judas, não sei quantos já ouviram falar. Faz-se um boneco representando Judas, e esse boneco ele é espancado e finalmente ele é queimado. Tamanho ódio que as pessoas têm deste personagem, Judas. E eu pergunto, o que Judas fez de errado para que as pessoas o odiassem tanto? A resposta que vem à mente é a seguinte: Judas traiu a Jesus. Não responda, apenas pense. Alguma vez eu já traí a Jesus? Pense. Segundo ponto importante. O grande problema de Judas foi ter traído a Jesus? Não. Trair a Jesus foi o resultado do verdadeiro problema. E é isso que nós vamos analisar um pouco com os irmãos nessa noite. Nós temos o costume de condenar Judas muito facilmente, sim ou não? Só que muitas vezes eu não atento para uma questão. Existem Judas em nosso meio hoje? Existem? Existem. E um deles pode ser? Eu. Então nós temos que atentar dia após dia ao conselho do apóstolo Paulo quando ele diz: provai a vós mesmos, examinai a vós mesmos se estáis na fé.
Então vamos observar um pouco a respeito da vida de Judas e saber qual foi o verdadeiro erro que ele cometeu. Primeiro ponto, Judas foi chamado por Cristo? Não, ele não foi chamado. Veja o que a serva do Senhor Ellen White escreve a respeito. Enquanto Jesus estava preparando os discípulos para a sua ordenação, um que não fora chamado se esforçou para ser contado entre eles. Foi Judas Iscariotes. Adiantou-se então solicitando um lugar nesse círculo mais íntimo de discípulos. Jesus nem o repeliu, nem o acolheu com mostras de agrado. Os discípulos estavam ansiosos porque Judas fosse contado entre eles. Surpreenderam-se de que Jesus o recebesse tão friamente. Então, Cristo aceitou Judas no círculo de discípulos, mas Judas não foi chamado. Ele se esforçou para fazer parte daquele grupo. Agora, a princípio, Judas manifestava bons traços de caráter. Veja algumas características dele. Quando Judas se uniu aos discípulos, não era insensível à beleza do caráter de Cristo. Sentia a influência daquele poder divino que atraía pecadores ao Salvador. Judas tinha alguns preciosos traços de caráter que se poderiam haver tornado uma bênção para a igreja. Os ensinos do Salvador lhes tocavam o coração, experimentava em si mesmo o testemunho do poder de Cristo, amava o grande mestre. Espera aí, Judas não odiava Cristo? Não, Judas nunca odiou a Cristo. Judas amava a Cristo e anelava estar com Ele. Tivera desejo de ser transformado no caráter e na vida, e esperava experimentar isso mediante sua ligação com Jesus. Então, eu chego a algumas conclusões em relação a Judas a princípio. Primeiro, Judas amava Cristo. E aí eu pergunto, amar a Cristo é suficiente? Ou há algo mais? Segundo ponto que nós vemos ali, Judas, ele desejava ser transformado no caráter. Ele tinha esse desejo. Mas ter o desejo é suficiente ou há algo mais? Irmãos, quando eu comecei a estudar um pouco a história de Judas, eu senti duas coisas. E não foi ódio. Primeiro, eu senti pena. Porque era um homem que poderia ter sido um grande herói da fé, sim ou não? Meu segundo sentimento, preocupação. Com quem? Comigo. Porque estudando a vida de Judas, eu percebi que muitas vezes eu agi como ele. E aí é uma questão que eu vou repetir várias vezes essa noite. Existem Judas em nosso meio hoje. E um deles pode ser eu. Por isso nós precisamos estar atentos todos os dias. Cristo, ele aceitou Judas naquele círculo de discípulos para dar a ele uma oportunidade de salvação. E Cristo deu a ele uma função especial. Veja qual foi. O Salvador confiou-lhe a obra de evangelista. Dotou-o de poder para curar os doentes e expulsar os demônios. Mas Judas não chegou ao ponto de render-se de que forma? Inteiramente a Cristo. Judas tinha um coração dividido. Ao passo que aceitava a posição de ministro de Cristo, não se colocou no divino molde, achava que podia reter seus próprios juízos e opiniões. E aqui começa a queda de Judas. Cristo dava as suas instruções, mas Judas achava que a sua própria opinião era melhor. Que o seu próprio caminho era melhor e as suas próprias decisões. Ele se gabava de fazer parte da igreja, fazer parte daquele grupo especial de discípulos de Cristo, de ser um cooperador naquele ministério, mas ele se recusava a proceder de acordo com a vontade de Cristo. E aqui começa a sua queda. Veja o que mais é relatado dele. Judas tinha em elevada estima as próprias aptidões e considerava seus irmãos como muito inferiores a si no discernimento e na capacidade. Judas se achava bom demais. Judas se achava melhor do que os outros. Irmãos, pensem bem nisso. A partir do momento que eu passo a me sentir superior aos meus irmãos, qual é o espírito que está em mim? O espírito de Judas. Deus concedeu dons à sua igreja,
Cada um tem um dom específico, alguns têm mais. Mas todos os dons são necessários e importantes para a igreja, sim ou não? Um pregador que está à frente é tão importante no trabalho da igreja quanto alguém que está cumprimentando pessoas, porque muitas vezes os corações não foram abertos pela pregação, mas foram abertos por um cumprimento à porta. Então todos têm os seus talentos, e nenhum é mais importante do que o outro. Lembre-se sempre disso. Mas Judas se achava melhor do que todo mundo. E lisonjeava-se de que a igreja se veria muitas vezes em perplexidades e apuros, não fora sua habilidade como administrador. Judas se considerava o capaz, o inexcedível, aquele diante do qual ninguém era melhor. Agora eu pergunto uma coisa: será que ele considerava pelo menos Cristo melhor do que ele? Veja como isso é sério. Será que ele considerava que Cristo era melhor do que ele? Em alguns aspectos, ele se considerava melhor que Cristo. E nós vamos ver daqui a pouco. Bom, dentro desse contexto, Cristo então o aceitou para trabalhar no seu coração. E Judas, ele tinha bons traços a princípio, mas permitiu que os maus traços crescessem de uma forma tão grande que os seus maus traços acabaram anulando aquilo que ele tinha de bom. E isso foi apenas o começo. Veja esse texto aqui. Quando escolhidos para uma obra especial, não devem pensar que não precisam ser aconselhados, reprovados e instruídos. Se pensardes desta maneira, separar-vos-eis da fonte de vossa força. Podereis ser o quê? Abandonados. A vossa própria suposta suficiência para fazer como fez Judas, trair vosso Senhor. E aí eu faço uma pergunta séria aqui. Deus abandona alguém? Deus abandona alguém? Sim. Deus abandona uma pessoa quando esta pessoa exige isto. Porque Deus nunca irá forçar alguém a ser salvo. Eu estou falando no contexto de pessoas que têm luz e conhecimento, está claro? Como nós temos. Se eu pedir, Senhor, se afaste de mim, não quero saber de ti, eu quero viver a minha vida do meu jeito, Cristo vai forçar? Não. Ele respeita a nossa liberdade de escolha. Mas, irmãos, é impressionante, porque quando a gente se arrepende e diz, Senhor, me perdoe. Por favor, me perdoe. O que ele faz? Não, agora também não quero mais. Agora também não vou atendê-lo mais. É assim que ele age? Não. Ele nos aceita prontamente de volta. Esse é o nosso Salvador. Mas Judas, infelizmente, não permitiu que isso acontecesse. Agora, Judas foi um evangelista, mas ele também recebeu um cargo ali naquela pequena igreja. Veja, Judas era o quê? Tesoureiro. Alguém aqui colocaria Judas como tesoureiro da igreja? Judas foi colocado como tesoureiro dos discípulos e de seu pequeno depósito subtraía as escondidas para o próprio uso. Muitas vezes, ao prestar qualquer serviçozinho a Cristo, ou dedicar tempo a fins religiosos, remunerava-se à custa desses poucos fundos. Esses pretextos serviam a seus olhos de escusa para a ação que praticava perante Deus, porém, o que ele era? Ladrão. Por quê? Irmãos, Deus nos deu uma ordem por meio da sua palavra que diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Eu pergunto, há uma instrução direta de onde devemos entregar nossos dízimos na Bíblia, sim ou não? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Judas, qualquer trabalho que fazia para Cristo, para os discípulos, ele ia ali no caixa da igreja e retirava uma parte para o uso próprio. Lembre-se sempre de uma coisa, isso é muito importante e sério. Quando eu faço com o dízimo aquilo que eu quero fazer, quando eu uso para o meu uso pessoal, ou para algo que não é aquilo que Deus determinou, aos olhos de Deus, o que eu sou? O que eu sou? Ladrão. Enquanto administrador desses recursos,
quando eu recebo esses recursos dos dízimos do Senhor em minhas mãos para administrá-lo, e eu uso de uma forma que não é o propósito de Deus para a igreja e para a obra, diante de Deus o que eu sou? Ladrão. Isso é muito forte. Então lembre-se sempre disso. Deus determinou quanto e determinou onde devemos entregar. Mas, Leandro, eu não confio na administração da igreja. Eu não confio na forma como a igreja está usando esse dinheiro do dízimo. Irmãos, a Bíblia diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, se ele for bem administrado. É isso que está dizendo? Não. Diz apenas: traga. E se for mal administrado? Isso é entre o administrador e Deus. O meu trabalho acaba quando eu coloco o meu dízimo nas salvas. Acaba entre aspas. A irmã White diz que nós temos o dever de exigir prestação de contas do que é feito com esse dinheiro. Mas Deus diz: traga os dízimos à minha casa. O resto é com ele. E Judas, então, fazia essa retirada para fins pessoais. Olha o que mais. Judas condescendera com a avareza até que ela lhe dominara todos os bons traços de caráter. Quantos? Todos os bons traços de caráter. E agora vem um ponto, irmãos, que é muito sério e muito forte também. Judas acariciou o pecado em seu coração. Acariciou, não permitiu que fosse arrancado dele. Não seguiu os planos de Cristo, não obedeceu a Cristo. E esse pecado foi crescendo de tal forma que Judas se transformou em um demônio. Querem ver só? Palavras de Cristo. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas. Queridos irmãos, quando permitimos que pecados sejam acariciados no nosso coração, quando não nos submetemos ao Senhor, nós podemos nos tornar demônios. De pessoas tentadas por Satanás, podemos passar a pessoas que tentam outras pessoas, como aconteceu com Eva, como aconteceu com Judas, e como acontecerá com todos que não se submeterem ao Senhor. Porque ninguém pode servir a dois senhores. Agora eu pergunto: Judas tinha oportunidade de voltar atrás e corrigir seus erros? Ainda tinha. Ele ainda tinha oportunidade. Veja o que mais é dito dele. Jesus via que Satanás estava comunicando a Judas os seus atributos e abrindo assim um conduto mediante o qual viria a influenciar os outros discípulos. Lembra-se quando os discípulos estavam discutindo entre si quem seria o maior, quem ia sentar à direita, à esquerda, quem seria o maior no reino de Cristo? Sabe quem que começava essa discussão? Sempre Judas. Então Judas, de tentado, passou a ser tentador. Judas se tornou um verdadeiro demônio. Veja só. A dissensão quanto ao qual deles devia ser o maior era geralmente despertada por Judas. Eu pergunto: Judas era um homem inteligente? Extremamente inteligente, mas tinha um problema. Judas tinha os seus próprios métodos de trabalho. E Judas se considerava até mais inteligente do que Cristo. Veja só. Se ao menos ele, Judas, fosse admitido como conselheiro, ele pensava, né? Poderia sugerir muitos planos para a prosperidade da pequenina igreja. Seus princípios e métodos haviam de ser muito diferentes dos de Cristo, mas nessas coisas se julgava mais sábio do que Jesus. Veja o perigo quando nós permitimos que o egoísmo, que a avareza tomem conta do nosso coração. Nós chegamos a um nível de nos acharmos melhores do que quem? Do que o próprio Jesus. Quais eram os métodos de Judas? Os métodos que Judas desejava introduzir na obra de Cristo baseavam-se em princípios mundanos. E nesse aspecto ele se considerava mais sábio do que o próprio Cristo. Qual é a lição para nós hoje? Irmãos, nós temos métodos de trabalho, não podemos trabalhar da forma como queremos, certo? Temos métodos. E eu pergunto: onde estão esses métodos? Estão na Bíblia e no Espírito de Profecia.
Então a pergunta que eu faço a esta igreja, como a todas as igrejas por onde passamos. Não sei quem são os responsáveis, mas eu pergunto para a nossa meditação. O diretor de escola sabatina desta igreja já leu o livro Conselhos sobre Escola Sabatina? O diretor de jovens desta igreja já leu o livro Mensagens aos Jovens? Para saber o que os jovens precisam e não o que os jovens querem? Os anciãos desta igreja já leram testemunhos para ministros e obreiros evangélicos? O líder de evangelismo já leu o livro Evangelismo, Serviço Cristão? Por que estas perguntas? Não são nestes livros que estão os métodos de trabalho que Deus escolheu para esta igreja? Não são esses livros? Pois bem, se não tenho estudado esses livros, eu pergunto, de onde estamos tirando os nossos métodos de trabalho? E nós podemos incorrer no erro de Judas, de achar que os nossos métodos são melhores do que os de Cristo. Por isso eu repito a reflexão do início. Existem Judas em nosso meio hoje, e um deles pode ser eu. Então eu tenho que estar atento. É em Deus que tenho que buscar os métodos, porque é Ele que decide a forma como devemos trabalhar. Judas teve inúmeras oportunidades, mas num determinado momento, ele teve a sua última chance. A última chance. Qual foi esse momento? A Santa Ceia. Aquela foi a última oportunidade de Judas. No momento que os discípulos estavam ali reunidos, Cristo se abaixou e começou a fazer o quê? Lavar os pés dos discípulos. E Cristo pulou Judas, certo? Não. Cristo lavou os pés de Judas. Eu pergunto uma coisa, você acha que essa atitude de Cristo fez alguma diferença para ele? Fez. Fez. Veja o que aconteceu. Quando as mãos do Salvador estavam lavando aqueles empoeirados pés de Judas e enxugando-os com a toalha, o coração de Judas comoveu-se intensamente com o impulso de confessar no mesmo instante e ali mesmo o seu pecado. Quando Cristo se abaixou para lavar os pés de Judas, Judas ficou tão comovido com aquela ação que ele pensou, eu não posso trair esse homem. Eu vou confessar diante de todos aqui o meu pecado e vou desistir dos meus planos. A pergunta que eu faço é, por que ele não fez? Por que não fez? Tudo teria sido diferente. Provavelmente Judas teria sido mais um dos mártires que morreram por Cristo. Por que não fez? Irmãos, uma lição desta cena da ceia, para mim, é a seguinte, uma das mais importantes. Cristo lavou os pés de Judas. Cristo sabia que Judas ia traí-lo? Sabia ou não sabia? Cristo sabia que Judas iria levá-lo à morte? Sabia. E mesmo assim, lavou seus pés. Então eu pergunto uma coisa para que a gente possa refletir. Qual é a nossa atitude diante de um irmão que nos ofende? Alguém já tentou matar você? Não, Leandro, ninguém tentou me matar, mas aquele irmão lá falou mal de mim. Então não falo mais com ele. Lembre-se sempre dessa experiência de Cristo, irmãos. Judas levou Cristo à morte e Cristo sabia disso. E mesmo assim, lavou seus pés. Você faria isso pelo seu inimigo? Irmãos, quando nós contemplamos o caráter de Cristo, nós começamos a perceber que o nosso cristianismo ainda tem que avançar muito. E por que muitas vezes eu me considero um bom cristão? Porque eu não estou estudando a história de Cristo. Porque muitas vezes eu me comparo com os irmãos. Porque quando eu começo a me comparar com Cristo, eu vejo que eu não sou tão cristão assim. Mas eu posso ser como Ele? Posso ou não posso? Posso. Ele prometeu e Ele fará, se nós nos submetermos a Ele. Então Judas pensou, não posso trair esse homem. Ele se sentiu profundamente comovido. Irmãos, aquele ou aquela foi a última oportunidade de Judas. Posso dizer uma coisa um pouco forte? Hoje à noite pode ser a minha última oportunidade. Sim ou não?
Por isso a Bíblia diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração. Irmãos, eu tive um amigo muito querido, que após um culto, foi para casa, deitou e não acordou mais. Um infarto fulminante na madrugada. Não acordou mais. Eu pergunto, estava nos planos dele morrer naquela noite? Estava nos planos? Tinha planejado tudo? Não, ele simplesmente deitou. Não acordou mais. Aquele culto foi o último para ele. Este culto pode ser o último para mim. Aquela ceia foi a última oportunidade de Judas, e Judas desperdiçou. Por que ele desperdiçou? Porque Judas não queria se humilhar, ele endureceu o coração contra o arrependimento, e os velhos impulsos dominaram novamente. E com muita dor no coração, eu imagino que Cristo viu Judas saindo para fazer a obra do traidor, e eu imagino que Cristo olhava para Judas e pensava: por que, Judas? Você acaba de desperdiçar a sua última chance. Naquele momento, Judas pecou contra o Espírito Santo. E Cristo diz que este pecado não tem perdão. Naquele momento, Judas já era um homem perdido. Eu imagino que Cristo tinha lágrimas em seus olhos. Cristo foi lavar os pés de Pedro. O que Pedro disse? Não, Senhor, não lave os meus pés. E Cristo disse: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E Pedro disse: então me lave inteiro. E Cristo disse: não precisa lavar inteiro. Olha só o que Jesus falou: vós estáis limpos, Pedro, mas não todos. Eu imagino a dor no coração de Cristo, quando viu Judas sair para fazer a sua obra. Jesus lavar os pés de Judas, que porém não lhe entregaram o coração. Este não estava purificado, Judas não se submetera a Cristo. Eu pergunto, Judas foi muito ativo na igreja? Fez muitos trabalhos na igreja? Judas curou pessoas? Judas expulsou demônios? Mas teve um problema. Judas não se submeteu à vontade de Cristo. Ele esqueceu de um detalhe básico. Judas expulsou demônios de outras pessoas, mas esqueceu de expulsá-lo de si mesmo. Por isso que o apóstolo Paulo nos exorta que cuidemos a cada dia para que, pregando aos outros, não sejamos nós mesmos reprovados, desqualificados. E quando nós escolhemos não nos submeter a Cristo, nós não somos os únicos a sofrer. Querem ver uma coisa? Jonas se rebelou contra Cristo, certo? Cristo disse: vai a Nínive pregar. E ele foi para o lado oposto. Ele então entrou dentro de um barco. Aquele barco iria afundar. Eu pergunto, quantos morreriam? Quantos morreriam se aquele barco afundasse? Só Jonas? Todos. E todos estavam sofrendo aquela dificuldade, tentando manter aquele barco na superfície, até que descobriram a causa. Jonas foi lançado ao mar. E é interessante que Jonas praticamente é o único evangelista de extremo sucesso que ficou triste com o próprio sucesso, que não gostou do próprio sucesso, converteu uma cidade inteira e achou ruim isso. Então não apenas eu sofro quando não me submeto a Cristo, mas outras pessoas sofrem. Minha família sofre, a igreja sofre, os meus amigos sofrem. Veja que interessante que a irmã White escreveu a respeito da questão da Santa Ceia. Quando os crentes se reúnem para celebrar as ordenanças, a Santa Ceia, acham-se presentes mensageiros invisíveis aos olhos humanos. Talvez haja um Judas no grupo, e se assim for, mensageiros do príncipe das trevas ali estão, pois acompanham a todo que se recusa a ser regido pelo Espírito Santo. Então não apenas eu sofro, mas muitas pessoas mais sofrem pela minha decisão de não me submeter a Cristo. Isso é muito sério. Jesus incluiu ternamente a Judas no serviço prestado aos discípulos na Santa Ceia, mas o último apelo de amor foi desatendido. Então o caso de Judas ficou decidido. Já era um homem perdido. Judas não passara os limites da possibilidade de arrependimento, mas quando saiu da presença de seu Senhor e de seus condiscípulos, fora tomada a decisão final, ultrapassara os termos. Em outras palavras, Judas passou dos limites. Pecou contra o Espírito Santo.
já era um homem perdido. E Cristo dera todas as chances possíveis. Admirável fora a longanimidade de Jesus no trato para com essa alma tentada. Coisa alguma que pudesse salvar Judas deixou de ser feita. Depois de ele haver por 2 vezes tratado de entregar seu Senhor, deu-lhe ainda Jesus oportunidade de arrependimento. Lendo o secreto intento do coração traidor, Cristo lhe deu a última, final prova de sua divindade. Isto foi para o falso discípulo a última chamada ao arrependimento. O coração divino humano de Cristo não poupou nenhum apelo que pudesse fazer. Absolutamente tudo foi feito pela salvação de Judas. Cristo pode fazer qualquer coisa? Não. Existe uma coisa que Cristo não pode fazer. Aliás, ele até pode, mas escolheu não fazer, que é forçar, que é nos obrigar a segui-lo. Isso ele nunca fará. Fora isso, tudo o que era preciso ser feito para que Judas se salvasse foi feito. Mas Judas não aceitou. Agora eu pergunto uma coisa. Judas queria que Cristo morresse? Queria? Não. Judas odiava Cristo? Judas nunca odiou a Cristo. Então por que Judas traiu a Cristo? Veja só. Judas raciocinava que se Jesus devia ser crucificado, o acontecimento se havia de dar. De qualquer forma ele ia ser crucificado. Seu próprio ato em trair o Salvador não mudaria o resultado. Fosse como fosse, Judas lucraria alguma coisa por sua traição. Julgava haver feito um inteligente negócio em trair o seu Senhor. Então Judas pensou assim, bom, eu não odeio Cristo. Eu o amo na verdade. Mas veja, se Cristo vai ser crucificado, ele vai ser crucificado de qualquer jeito. É a profecia, ele vai ser crucificado. Então, se eu entrar nesta história, eu posso lucrar algum dinheiro. E ele imaginava verdadeiramente que no momento que Cristo fosse preso, ele iria se libertar, como fizeram em outras situações, que Cristo saiu sem ser percebido no meio da multidão. Só que, irmãos, foi isso que aconteceu? Judas não imaginava que estava levando Cristo para a morte, porque não era isso que Judas queria. Outro detalhe, por que Judas traiu a Cristo? Cristo, em diversas vezes, precisou advertir a Judas, chamar a atenção de Judas. Judas, não! E Judas pensou, vou fazer uma coisa. Eu vou entregar Cristo. No momento que forem prendê-lo, ele vai se libertar. Só que da próxima vez que ele for me repreender na frente dos outros, ele vai pensar melhor. Porque ele vai lembrar do que eu fiz com ele, ou o que eu posso fazer com ele. Então ele vai pensar melhor antes de me repreender. Foi isso que Judas pensou também. E Judas entregou a Cristo. Veja isso daqui que triste. Por 30 moedas de prata, o preço de um escravo, vendeu o Senhor da glória para a ignomínia e a morte. Cristo foi vendido por um preço tão baixo, tão barato. E muitas vezes nos surpreendemos, Judas, como você foi capaz de vender Cristo por tão pouco? E eu comecei a pensar na minha vida. E eu percebi uma coisa, irmãos. Que muitas vezes na minha caminhada, eu vendi Cristo por muito menos. Eu vendi Cristo por um emprego. Eu vendi Cristo por uma promoção no meu emprego. Eu vendi Cristo por um curso superior, uma faculdade. Eu vendi Cristo por um filme. Eu vendi Cristo por uma música. Eu vendi Cristo por um alimento que destrói o meu corpo. Eu percebi com muita dor no meu coração e muita vergonha que eu vendi Cristo muito mais barato do que Judas. E eu descobri então que havia Judas entre nós. E que um deles era eu. E eu pergunto, pense, você já vendeu Cristo por muito menos do que isso? Você já vendeu Cristo alguma vez? Já vendeu Cristo para passar um pouco mais de tempo na cama no sábado pela manhã? Já vendeu Cristo porque tinha um programa mais importante para fazer do que estar na igreja? Eu descobri que eu tinha vendido Cristo muitas vezes por muito menos.
Vocês entendem agora a minha preocupação quando comecei a estudar a história de Judas? Mas isso não acontece por acaso. Isso é um processo. Veja, Judas tinha naturalmente grande amor ao dinheiro, mas não fora sempre bastante corrupto para praticar um ato como esse, de trair a Cristo. O amor de Mamon sobrepujara o amor de Cristo. Tornando-se escravo de um vício, entregou-se a Satanás para ser impelido a toda extensão de pecado. Eu pergunto novamente, Judas odiava Cristo? Não, Judas amava Cristo. Amar a Cristo é suficiente? Não. O que mais é preciso? Devemos amar a Deus sobre todas as coisas, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então não é suficiente amar a Deus, precisamos amá-lo acima de todas as coisas. E esse foi o problema de Judas. Ele amava Cristo, mas ele amava também o dinheiro, as riquezas, e ele estava com o seu coração dividido. E a sua ganância foi tomando proporções cada vez maiores e foi abafando, foi anulando o seu amor por Cristo. E ele fez tudo o que fez. Irmãos, isso não precisava ter acontecido. Judas estava diante da salvação o tempo inteiro. Recebeu diversas oportunidades, mas não deu atenção. O amor de Judas ao dinheiro levou-o a consentir em trair seu Senhor às mãos de seus piores inimigos. Satanás estava operando diretamente por intermédio de Judas. Não era um demônio. Satanás estava operando de forma direta para tentar a Cristo, para entregar a Cristo. Algumas pessoas podem dizer, mas eu não amo dinheiro. Eu não me apego muito a essas coisas, eu sou muito liberal com questão de dinheiro, de riquezas. Ok, pode ser. Mas o meu amor ao trabalho? Mas o meu amor à popularidade? E o meu amor à comodidade, à conveniência? E o meu amor aos entretenimentos? E o meu amor a outro ser humano? Não pode estar abafando o meu amor a Cristo? E para que estejamos atentos, é que Cristo disse certa vez, se alguém amar o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Por que Cristo disse isso, irmãos? Porque Cristo sabia, não é o momento hoje, mas chegará um momento muito em breve, em que teremos que deixar os nossos queridos, sim ou não? E seguir em frente. Por isso Cristo disse, filhos, quando esse dia chegar, aquele que amar mais o pai e a mãe do que a mim, não é digno de mim. Judas amava Cristo, mas não amava o suficiente. Ele estava com o seu coração dividido. Por isso Jesus foi muito enfático em dizer que quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. O amor a Cristo tem que estar acima de todas as coisas, porque Cristo não aceita um coração dividido. Não aceita. Veja, toda pessoa egoísta e cobiçosa cairá no percurso do caminho. Semelhantemente a Judas que vendeu seu Senhor, eles venderão os bons princípios por um pouco dos ganhos da terra. Todos estes serão, por assim dizer, joeirados, lançados para fora, sendo excluídos do povo de Deus. E aí eu pergunto para a nossa meditação pessoal, temos vendido os nossos bons princípios em troca dos ganhos desta terra? Pense, medite. Agora tem um detalhe interessante aqui. Judas não acreditava, entretanto, que Cristo se deixasse prender. Traindo, intentava dar-lhe uma lição. Pretendia desempenhar um papel que daí em diante tornaria o Salvador cuidadoso quanto a tratá-lo com o devido respeito. Já que se esquivara tantas armadilhas, pensava Judas, não havia por certo de permitir agora ser aprisionado. Mas Judas não sabia que estava entregando Cristo à morte. Irmãos, eu não vou projetar o texto, eu vou ler aqui e eu quero que você esteja atento. Judas se surpreendeu com a reação de Cristo, porque Cristo não ofereceu nenhuma resistência quando foi preso. Judas esperava que ele se libertasse, mas ele não fez isso. Veja só o que aconteceu. O desejado de todas as nações, páginas 508 e 509. Judas viu os aprisionadores de Cristo agindo sobre suas palavras, ligarem a Cristo firmemente.
Viu com espanto que o Salvador suportava que o levassem. Seguiu Jesus ansiosamente do horto ao julgamento perante os príncipes judaicos. A cada movimento, Judas esperava que Jesus surpreendesse os inimigos, apresentando-se diante deles como Filho de Deus e reduzindo a nada todos os seus planos e poder. Mas à medida que passava hora após hora, e Jesus se submetia aos maus tratos, apoderou-se de Judas o terrível temor de que tivesse entregado o seu mestre para a morte. Ao aproximar-se o fim do julgamento, Judas não podia mais suportar a tortura de sua consciência culpada. De repente, soou pela sala uma voz rouca que produziu em todos os corações uma reação de terror. Essa voz dizia: poupa-o, Caifás, ele é inocente, poupa-o. Viu-se então a alta figura de Judas, comprimindo-se entre a multidão. Tinha um rosto pálido e borbulhavam-lhe na fronte grandes gotas de suor. Precipitara-se então para o trono do juízo e atirou perante o sumo sacerdote as moedas de prata e, agarrando ansiosamente as vestes de Caifás, implorou que soltasse Jesus. Caifás o repeliu zangado, mas ficou confuso e não sabia o que dizer. Judas disse: pequei, gritou Judas, traindo sangue inocente. Mas o sacerdote respondeu: que nos importa? Isso é contigo. Em outras palavras, isso é problema seu. Não temos nada com isso mais. Judas então se lançou aos pés de Jesus, publicamente, diante de todas aquelas pessoas, reconhecendo Jesus como Filho de Deus e suplicando a Cristo que livrasse a si mesmo. O Salvador não repreendeu o traidor, sabia que Judas não estava arrependido. A sua confissão era tirada à força de uma alma culpada por um terrível sentimento de condenação e expectativa de juízo. Cristo apenas respondeu a ele: para essa hora eu vim ao mundo. Judas viu que suas súplicas eram em vão e precipitou-se da sala exclamando: é tarde, é tarde! Sentiu que não poderia viver para ver Jesus crucificado e, em desespero, foi se enforcar. Judas reconheceu a Cristo como Filho de Deus diante de todas aquelas pessoas. Eu pergunto, por que não fez isso antes? Por que não aceitou a salvação antes? E Judas morreu sem salvação. Judas e Cristo vão se ver novamente? Eles vão se encontrar novamente, mas numa circunstância completamente diferente. Cristo agora não com uma coroa de espinhos. Cristo agora não sendo preso, não sendo maltratado. Cristo agora coroado Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E Judas ressuscitará para receber a sua condenação eterna. Isso precisava ter acontecido? Não. Ele teve todas as chances em suas mãos e deixou escapar. Suicídio. O triste fim de um coração dividido. Vocês se lembram que outro personagem famoso da Bíblia também terminou sua vida em suicídio? Saul. Era alguém que tinha tudo para ser um dos maiores reis de Israel? Um grande herói da fé? Sim. Mas escolheu não se submeter a Deus, assim como Judas. Assim pereceu o primeiro rei de Israel, com o crime de suicídio em sua alma. A vida fora-lhe um fracasso e sucumbira com desonra e em desespero, porque pusera a sua vontade própria e perversa contra a vontade de Deus. Qual foi o problema de Judas e de Saul? Fizeram a sua própria vontade e ignoraram o assim diz o Senhor. Mas aqui não acabou, irmãos. Não acabou. Sobre a morte de Judas ainda é relatado o seguinte na página 509. Mais tarde, naquele mesmo dia, a caminho da sala de Pilatos para o Calvário, houve uma interrupção nos gritos e zombaria da turba ímpia, que levava Jesus ao lugar da crucifixão. Por que aquele grupo de pessoas parou? Ao passarem por local retirado, viram ao pé de uma árvore, sem vida, o corpo de Judas.
Era uma cena horrível. Seu peso rompeu a corda em que se pendurara a árvore. Ao cair, rebentara-se-lhe terrivelmente o corpo, e cães o estavam agora devorando. Seus restos foram imediatamente enterrados e ocultos às vistas. Houve, porém, menos escárnios entre a turba, e muitos rostos pálidos revelavam os pensamentos interiores. A retribuição parecia visitar já os que eram culpados do sangue de Cristo. Suicídio e comido por cachorros. O triste fim de um coração dividido. Que outro personagem bíblico teve um fim similar, devorado por cachorros? Jezabel. Judas, porque o seu coração estava dividido. Jezabel, porque o seu coração nunca esteve dividido. Seu coração sempre foi do diabo. E ambos tiveram o mesmo fim. Comidos por cachorros. Judas teve as mesmas oportunidades que os outros discípulos. Escutou as mesmas preciosas lições. Mas a observância da verdade exigida por Cristo não estava em harmonia com os desejos e desígnios de Judas. E este não queria ceder suas ideias a fim de receber sabedoria do céu. Não queria confessar e abandonar sua injustiça. Lição após lição caiu desatendida aos ouvidos de Judas. Ao invés de andar na luz, Judas preferiu conservar os seus defeitos. Maus desejos, vingativas paixões, sombrios e maus pensamentos eram nutridos, até que Satanás tomou inteiro domínio sobre o homem. Judas tornou-se um representante de Satanás. Tudo isso porque não quis andar na luz que recebeu. E eu pergunto para cada um individualmente: você e eu temos andado na luz? Temos andado na luz que nós recebemos do céu? Alguns que professam a justiça hão de, como Judas, entregar seu Senhor nas mãos de seus mais acérrimos adversários. Estes que confiam em si mesmos, resolvidos como estão a seguir seu próprio caminho e a defender suas próprias ideias, irão de mal a pior, até estarem prontos a aceitar qualquer proposta, menos a de renunciar à sua própria vontade. Cegamente prosseguirão no caminho do mal e tão enganados a respeito de si mesmos, que, como os fariseus iludidos, imaginam estar fazendo a obra de Deus. Vi existirem alguns semelhantes a Judas, entre os que professam esperar o seu Senhor. Satanás os governa de que forma? Sem que eles saibam. E aí entramos no problema de Laodiceia. Acha que é rica abastado, e a Bíblia diz que ela não sabe que não é. E esse foi o triste fim de um coração dividido. Algumas pessoas podem pensar: Leandro, e se eu for um Judas? O que eu faço? Eu pergunto, ainda dá tempo? Ainda dá tempo de uma mudança na vida, sim ou não? Ainda dá tempo. Certa vez eu recebi uma mensagem de um jovem. E esse jovem me dizia o seguinte: Leandro, eu estou precisando de ajuda. Nós recebemos muitas mensagens diariamente, de várias partes do mundo. Esse jovem dizia: eu estou completamente viciado em pornografia. E esse é um assunto que temos levado às igrejas, irmãos, porque tem sido um monstro que tem destruído a nossa igreja sem percebermos. E eu recebo muitas mensagens com pedidos de ajuda de membros e de líderes. E esse jovem me dizia: eu estou completamente viciado nisso, eu não consigo me libertar disso. Como é que eu faço? Eu disse a ele: irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que está a sua comunhão com Deus? Quanto tempo tem passado em estudo da Bíblia, em oração todos os dias? Quanto tempo? E ele me disse: comunhão com Deus? Eu não tenho comunhão com Deus. E eu perguntei: e quer vencer como? Sem mim, disse Cristo? Nada podeis fazer. Quer vencer como? E ele me respondeu o seguinte: eu não consigo, porque eu me sinto apodrecido
Como eu posso me ajoelhar diante do Rei Todo-Poderoso do Universo? Dessa forma, apodrecida que eu estou. Como eu posso abrir a palavra de Deus? Assim. E eu disse a ele o seguinte: parece que você está na mesma condição de um jovem, cuja história Cristo relatou, chamado filho pródigo. Eu pergunto uma coisa, o filho pródigo cheirava bem? Cheirava bem? Estava arrumadinho? Não. O filho pródigo foi embora de casa, escolheu ir embora de casa. Mas um dia, em meio aos porcos, em meio à imundícia, ele se lembrou de seu pai. Irmãos, algo que eu acho algo extraordinário. Eu imagino que todos os dias, onde é que estava o pai daquele jovem? Eu imagino que estava todos os dias ali, no portão de casa, olhando no horizonte, esperando o quê? O filho voltar. Num belo dia, ele olha e vê uma figura vindo lá à distância. Ele imediatamente reconhece: é o meu filho que está voltando. Só que tem um detalhe: o filho chega sujo, cheirando mal, com as vestes completamente apodrecidas, cheirando a porcos. E quando ele se aproxima do pai, o pai diz assim: pare aí onde você está, não toque em mim. Entra, vai tomar um banho, troca essas roupas e depois vem aqui que a gente vai conversar. Foi assim, irmãos? Não. O pai o abraçou do jeito que ele estava. E eu disse a esse jovem: você me parece como o filho pródigo, se sentindo totalmente apodrecido pelo pecado. E aquele pai é Cristo. E como aquele pai fez com aquele filho, Cristo fará com você. Amigo, você pode estar se sentindo um pecador? Parabéns, entre na fila, todos nós somos. Você pode estar se sentindo apodrecido pelo pecado? Volte a Cristo agora, do jeito que você está, porque sem mim, nada podeis fazer. Pegue a sua Bíblia novamente, ajoelhe-se diante de Deus e diga: Senhor, eu estou me sentindo assim, assim e assim. Não me sinto digno, estou me sentindo podre pelo meu pecado, mas eu estou aqui buscando ao Senhor porque eu não tenho a quem recorrer. Eu disse a ele: resolva este problema. Depois a gente volta a conversar que eu posso te dar outras dicas. Mas se não fizer isto, nada vai resolver, porque Cristo disse: sem mim. E lembre-se que Cristo nos aceita do jeito que nós estamos. Só que tem um detalhe na história do filho pródigo. O pai o abraçou, o beijou, o recebeu, e o que fez depois? Limpeza. Dê um banho nele, coloque nele vestes limpas. Vestes, lembra alguma coisa? Justificação pela fé. E esse filho voltou. E eu disse a esse jovem: você também pode voltar. Faça isso agora. Cristo irá te receber de volta, irá transformar a sua vida. Depois de você resolver esta questão da sua relação com Cristo, voltaremos a conversar e eu tenho algumas instruções para te dar, para te auxiliar nessa caminhada tão difícil. Nunca mais tive contato com esse jovem. Mas eu espero que ele tenha atendido o meu conselho. Porque você e eu conhecemos esse Deus. Você e eu sabemos o que Ele é capaz de fazer por uma pessoa. Vocês lembram de Nabucodonosor? Nabucodonosor estará no céu. Olha o que Cristo fez na vida dessa pessoa. Vocês conhecem Paulo? Quem ele tinha sido e quem ele se tornou. Você já matou alguém? Você pode pensar: eu já fui longe demais. Não. Nabucodonosor foi longe demais, mas foi salvo. Paulo levou muitos cristãos à morte, segurava as vestes de Estevão enquanto ele era apedrejado e foi promovido depois disso. Mas Cristo o transformou e ele estará no céu também. Irmãos, qual é o caso perdido para Cristo? Qual? Só aquele que não quer mesmo. Porque Cristo não vai forçar. Então lembre-se disso. Cristo disse: os que têm saúde não precisam de médicos não, mas os doentes. E aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora.
Eu não conheço a vida pessoal de ninguém aqui. Eu só conheço uma pessoa, Jesus. E eu sei que Ele pode transformar qualquer pessoa. E tem uma coisa extraordinária. Nós aprendemos desde pequenininho que quando Cristo nos perdoa, o que Ele faz com os nossos pecados? Joga onde? Irmão, sabe o que isso significa? É grandioso demais para nós. Quando eu assumo um compromisso com Cristo, em arrependimento, eu vou me esforçar, eu vou abandonar aquele pecado. Sabe como é que Cristo considera? Sabe como? Como se a gente nunca tivesse feito aquilo. Uma página em branco. Certa vez um mau rei de Israel, foi dito o seguinte sobre ele na Bíblia, que ele não foi perfeito como foi o seu pai Davi. Davi foi perfeito? Foi perfeito? Não. Mas existe um princípio básico em Ezequiel capítulo 33 que diz assim: as iniquidades que nós cometemos, quando nos desviamos dela e praticamos a justiça, não se fará lembrança mais de tudo que fizemos. É como se nunca tivéssemos feito. Jesus perdoa, mas você precisa se perdoar também. Ele garante que te perdoa, mas você também precisa se perdoar. E tudo que fizemos até aqui é como se nunca tivéssemos feito. Uma página em branco, uma nova vida com Cristo Jesus. Não deixa essa oportunidade passar, não. Eu sei que está difícil. A vida cristã não é fácil. Jesus nunca disse que seria fácil, disse? Ele disse que seria difícil. Mas Ele prometeu algumas coisas. Primeiro, eu estarei com vocês. Segundo, eu darei a vitória a vocês se vocês se submeterem a mim. E terceiro, aguente um pouco mais, filho, porque o céu já está perto. Como diz a canção, é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí buscar vocês. Então, em nome de Jesus, irmãos, não desiste. Se você caiu, levanta. Todos estamos na mesma batalha, mas se lutarmos juntos, somos mais fortes. E se lutarmos com Cristo, somos invencíveis.